Seja muito bem-vindo ao canal Passagens Bíblicas Narradas Devocional, onde a palavra de Deus é compartilhada para fortalecer sua fé e iluminar seu entendimento. Aqui, buscamos trazer ensinamentos profundos para edificar sua caminhada espiritual e aproximá-lo mais do Senhor. Hoje, vamos explorar um tema muitas vezes ignorado em nosso dia a dia corrido. No silêncio, Jesus mostrou como alcançar o que esperamos. Em um mundo cheio de barulho, de pressões e de vozes competindo pela nossa atenção, o silêncio pode parecer estranho ou até desconfortável. No entanto, Jesus nos mostrou que é justamente nesses momentos de quietude que podemos encontrar direção, força e renovação espiritual. Ele mesmo frequentemente se retirava para lugares solitários, buscando a presença do Pai e recebendo o conforto e a clareza que somente o silêncio diante de Deus pode trazer. Se você tem buscado respostas, consolo ou uma direção clara para a sua vida, este devocional é para você. Ao longo do nosso tempo juntos, vamos mergulhar nas Escrituras e nos ensinamentos de Jesus, aprender a valorizar o silêncio e a usá-lo como uma ferramenta poderosa para crescer em fé e sabedoria. Agora, abra sua Bíblia e prepare-se, porque vamos entrar no silêncio da presença de Deus e aprender com Jesus como encontrar o que tanto esperamos. A Bíblia nos mostra que o silêncio não é um estado vazio, mas um espaço onde Deus trabalha poderosamente. Jesus compreendia isso perfeitamente. Ao longo de seu ministério, ele buscava momentos de isolamento para se conectar com o Pai e obter forças para enfrentar as provações e desafios de sua missão. Esses momentos de quietude revelam uma lição profunda. Muitas vezes, o silêncio é o caminho para ouvir a Deus com clareza e renovar a nossa fé. Os momentos de silêncio de Jesus. Jesus sabia que em meio ao caos da vida era necessário parar e buscar a presença de Deus. Antes de tomar decisões importantes, ele se retirava para lugares tranquilos. Por exemplo, antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite em oração, longe da multidão. Lucas 6, 12 e 13. Ele não agiu por impulso, ele buscou direção no silêncio diante do Pai. Outro exemplo poderoso é o momento em que Jesus, após realizar grandes milagres, retirava-se para orar. Em Marcos 1,35 lemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Mesmo em um período de sucesso ministerial, ele sabia que era essencial buscar a força e a sabedoria que vem de Deus no silêncio. E não podemos esquecer o silêncio de Jesus diante de Pilatos. Ele poderia ter respondido com argumentos eloquentes, mas escolheu o silêncio como uma demonstração de confiança plena no plano de Deus. Mateus 27:14. Esse silêncio não foi sinal de fraqueza, mas de força e submissão à vontade divina. A sabedoria do silêncio nas Escrituras. O silêncio é exaltado na Bíblia como um caminho para ouvir a Deus e para agir com sabedoria. Em Eclesiastes 3:7, lemos que há um tempo para calar e um tempo para falar. Saber discernir esses momentos é uma expressão de maturidade espiritual. O salmista também destaca o valor de esperar em silêncio. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Salmo 62:5. O silêncio nos ensina a confiar em Deus e a depender dele, sem nos precipitarmos com palavras ou ações que podem nos afastar da sua vontade. Essas passagens mostram que o silêncio, longe de ser ausência, é um espaço cheio da presença de Deus. É no silêncio que ouvimos o sussurro suave do Espírito Santo, que recebemos a sabedoria do alto e que encontramos força para continuar. Ao compreender o exemplo de Jesus e o que a Bíblia ensina sobre o silêncio, é fundamental que nós, como cristãos, aprendamos a aplicar essa prática em nossa vida diária. O silêncio não é apenas uma pausa, mas uma oportunidade de ouvir a Deus,
reabastecer nossa alma e crescer espiritualmente. Vamos refletir sobre como podemos viver esse princípio de forma prática. Buscar momentos de silêncio. Intencionalmente, Jesus se retirava para lugares tranquilos, afastava-se das multidões e das distrações, mesmo nos momentos em que seu ministério estava em alta atividade. Da mesma forma, precisamos intencionalmente criar espaços de silêncio em nossa rotina. Isso pode ser feito reservando um horário diário para a meditação da palavra e oração em um ambiente silencioso. Desligando dispositivos eletrônicos por alguns minutos para ouvir a voz de Deus sem interrupções. Encontrando um lugar especial onde possamos ficar sozinhos com o Senhor, seja em casa, em um parque ou até mesmo em um cômodo reservado. O objetivo não é apenas estar sem ruídos, mas estar presente diante de Deus, abrindo o coração para ouvir o que Ele deseja nos comunicar. Quando separamos esses momentos, começamos a perceber que Deus fala nos detalhes, em nossos pensamentos e até mesmo em impressões que só o Espírito Santo pode trazer. Aprender a ouvir em vez de falar. Muitas vezes, em nossas orações, gastamos mais tempo falando do que ouvindo. Embora seja importante abrir nosso coração ao Senhor, também precisamos dar espaço para que Ele fale conosco. O silêncio é uma prática ativa de escuta. Após a leitura da Bíblia, pare por alguns minutos e pergunte: Senhor, o que queres me ensinar com esta palavra? Quando estiver orando sobre uma decisão importante, permita-se momentos de silêncio para que o Espírito Santo traga clareza e paz. Use o silêncio para refletir nas promessas de Deus, nas palavras que Ele já te deu e em como Ele tem agido em sua vida. Jesus nos ensinou que a verdadeira comunicação com o Pai não é feita apenas de palavras, mas também de um coração receptivo e atento à sua voz. Descansar na presença de Deus. O silêncio é um lugar de descanso. Quando nos aquietamos diante de Deus, paramos de lutar com nossas próprias forças e entregamos tudo ao Senhor. Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. No silêncio, não precisamos provar nada ou fazer nada. Apenas reconhecemos que Ele é Deus, soberano e fiel. Esse descanso renova nossas forças e nos ajuda a enfrentar as lutas do dia a dia com um coração tranquilo e confiante. Ao descansar no silêncio, descobrimos que o silêncio não é um vazio, mas um espaço onde Deus opera poderosamente em nosso interior. Ele traz direção, renovo e paz, crescendo em confiança e obediência. No silêncio, aprendemos a confiar mais em Deus e a obedecer à sua voz. Muitas vezes, as respostas que buscamos não vêm no barulho das nossas ansiedades, mas no silêncio da nossa alma. Quando Jesus enfrentou o silêncio diante de Pilatos, ele confiava plenamente no plano do Pai, mesmo sem se defender com palavras. O silêncio nos ensina a depender mais de Deus, a deixar que Ele nos guie e a obedecer mesmo quando não entendemos completamente. Quanto mais nos habituamos a esses momentos de silêncio, mais reconhecemos que Deus está no controle e que Sua vontade é sempre o melhor para nós. Aplicar o silêncio em nossa vida cristã é uma forma de crescer em intimidade com Deus. Não é apenas uma prática isolada, mas um estilo de vida. Reserve tempos regulares para ouvir a Deus. Confie que o silêncio não é um espaço vazio, mas uma oportunidade de ser preenchido pela presença de Deus. Permita que o silêncio renove sua alma, fortaleça sua fé e direcione seus passos. Ao seguirmos o exemplo de Jesus e aprendermos a ouvir no silêncio, descobrimos que, mesmo sem palavras, Deus fala de forma poderosa e transformadora. Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a refletir. Você tem permitido que o silêncio faça parte do seu relacionamento com Deus? Em meio às preocupações do dia a dia, às decisões difíceis e aos momentos de incerteza, será que você tem reservado tempo para ouvir a voz de Deus em silêncio?
Pense por um momento. Existe algum ruído na sua vida que tenha abafado a direção de Deus? Você tem confiado o suficiente no Senhor para se aquietar diante dele, sem a pressa de buscar respostas imediatas? Em quais áreas da sua vida você sente que precisa de maior clareza e paz? E como o silêncio diante de Deus pode te ajudar nisso? Jesus nos mostrou que, mesmo nos momentos mais intensos, o silêncio pode ser a oportunidade de nos reabastecermos espiritualmente e de alinharmos nosso coração com a vontade do Pai. Agora feche os olhos, respire fundo e abra o seu coração. Vamos juntos nos aproximar de Deus em oração, buscando ouvir sua voz e encontrar a paz que vem somente dele. Senhor Deus, nos achegamos a Ti, Pai, em busca de um silêncio que cura, que transforma e que nos conecta mais profundamente à Tua vontade. Senhor, sabemos que em meio às tantas vozes que nos cercam, é no silêncio que ouvimos a Tua voz com clareza. Como Jesus, queremos aprender a nos retirar, a aquietar nossas almas e a confiar que Tu estás presente, mesmo quando não há palavras. Pai, ajuda-nos a ver o silêncio não como ausência, mas como um espaço sagrado onde Tua presença habita, que possamos nos aquietar diante de Ti, para que nossos corações sejam alinhados com o Teu plano. Ensina-nos, ó Deus, a buscar momentos de solitude em nossa rotina, não como um fim em si, mas como um caminho para Te conhecer mais, para receber Tua direção, para renovar nossas forças no Senhor. Senhor, sabemos que o barulho do mundo pode nos distrair, mas queremos seguir o exemplo de Jesus. Ele, mesmo sendo o Filho de Deus, buscava o silêncio do deserto para ouvir o Pai, para ser fortalecido. E nós, Senhor, queremos fazer o mesmo, parar, ouvir, sentir a Tua presença nos momentos de quietude. Que nesse silêncio, Senhor, possamos compreender que Tu és Deus, que Tu nos amas e que tens um propósito para cada um de nós. Que possamos encontrar resposta para as questões que nos inquietam, que possamos sentir Tua paz inundando nosso ser e que, a cada momento de silêncio, sejamos transformados à Tua imagem e semelhança. Pai amado, toma o nosso coração agora. Enche-nos da Tua paz, dá-nos a serenidade para enfrentar os desafios e ensina-nos a buscar mais momentos de comunhão contigo no silêncio. Obrigado porque Tu falas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece quieto. Obrigado porque no silêncio podemos Te ouvir e saber que Tu és Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se este devocional tocou o seu coração, não guarde esta mensagem apenas para você. Compartilhe-a com alguém que também precisa aprender a valorizar os momentos de silêncio diante de Deus. Inscreva-se no canal Passagens Bíblicas Narradas, devocional, para continuar recebendo reflexões profundas que fortalecem sua fé e renovam sua alma. Ative as notificações para não perder nenhum devocional. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também aprendam com o exemplo de Jesus. Deixe seu comentário abaixo. Como você tem buscado o silêncio em sua caminhada com Deus? Que lições você aprendeu com este devocional? Que o Senhor te abençoe, te guie e te conduza a momentos de comunhão silenciosa, onde a sua voz se torne clara e transformadora. Deus abençoe sua vida e até o próximo devocional.